Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Estamos no final de março de 2020, esse é um ano histórico, né? São muitos acontecimentos históricos que vamos passar nesse ano. Então eu quero deixar um registro aqui, né? Mas falando dessa história e algumas considerações, conversar um pouquinho, não tem um tema muito central nesse vídeo não. Estamos passando por uma situação grave, todo mundo sabe, as Olimpíadas foram até adiadas, né? Um fato extremamente surpreendente e mais histórico também. Estamos à beira aí de um colapso, né, do surto aí do vírus, né? Então vamos ter um colapso na saúde. Infelizmente, por mais que a gente se mantenha isolado, ainda assim vamos ter um colapso na saúde. A economia também está em colapso, está começando. Embora eu não ligue muito para isso, porque o mais importante é que a gente viva, né? Vimos aí algumas declarações de pessoas bilionárias, egoístas, e até do próprio presidente, que também se preocupa com isso, querendo minimizar a importância da vida das pessoas, né, dizendo que a morte delas é mais que um efeito colateral, mas que precisa girar a economia, porque esses caras não querem perder bilhões que eles têm. Infelizmente é assim, esses caras sempre foram assim, mas o pior de tudo não são eles, né? O pior de tudo são os pobres que os apoiam, que os escutam. Esses são os piores, né? Porque um velho da van lá que é egoísta, é um direito dele ser egoísta, né? Ele, se ele quiser ser desumano do jeito que ele é e tudo, é um direito dele. Embora a gente não compreenda muito, a gente não entenda essa ganância toda desse pessoal, porque ele é um cara que tem mais de $1 bilhão. Sei lá, se ele perdesse 500 milhões de dólares nessa crise aí, ele ainda ia ficar com 500 milhões de dólares. E aí eu te pergunto, o que você faria com 500 milhões de dólares? Eu acho que dá para viver bem. Não sei você, mas eu, com 500 milhões de dólares, eu viveria como um rei tranquilamente. E é isso aí, se o cara perder 500 milhões de dólares, ele ainda vai continuar com 500 milhões de dólares. E o cara tá lá falando que não tem importância, não, morrer gente, vai morrer, mas não tem, sabe? E Roberto Justo, esses caras aí, milionários aí, eles têm muito dinheiro e eles não precisam disso para viver, para sobreviver. É uma ganância que não dá para entender. E esses são os nossos tempos, os tempos sombrios, que já dura por alguns anos já. Eu me sinto como se eu estivesse vivendo num filme, um filme bem estranho. Desde a época de 2013, quando tiveram aqueles protestos e as pessoas começaram a subir lá, invadir o Planalto, tudo, eu não sentia que sairia coisas boas dali, eu não sentia que a gente estava indo para um lugar bacana. Eu não sentia empolgação, não via coisa boa daquele povo, porque a gente olhava naquele povo e via uma certa euforia manipulada. As pessoas não estavam ali lutando por um ideal. Era um certo desabafo que foi cooptado pelo populismo extremista da direita, pelo fascismo. E os resultados vão se acumulando ao longo dos anos. A perda de direitos, a perda da segurança das pessoas, dos trabalhadores, da sociedade. E agora culminando com isso, com esse vírus aí que vai dizimar muita gente. E de certa forma, é uma forma de eugenia que esses caras defendem, né? Eliminar os idosos, eliminar alguns doentes que têm problemas do coração e outros problemas, né, hipertensão, porque assim, eliminando essas pessoas, eles ganham mais. Esse é o objetivo deles. Eles querem que eliminem mesmo pessoas doentes, pessoas que não são produtivas. Quando eles tiraram recursos da Previdência, foi para isso, para que parem de pagar para essas pessoas e consigam lucrar mais. Mas me vem um pensamento agora que agora talvez seria uma oportunidade do mundo se rebelar, da sociedade, da esquerda, brigar por uma mudança, né, do paradigma, numa mudança no sistema de produção, no sistema de distribuição, no sistema de consumo, uma mudança econômica, porque agora o capitalismo vai sofrer um golpe duro, porque ele já vinha em crise, já vinha num ciclo meio de crise e com esse golpe muita coisa vai ter que ser adaptada. Os governos vão ter que distribuir dinheiro, o que o governo deveria ter feito muito antes, que era distribuir bilhões para a população. Porém, os governos têm que tirar dos ricos, eles têm que tirar dos bilionários. Eles têm que tirar dos bilionários. Os bilionários não geram emprego coisa nenhuma, eles exploram, eles sugam das pessoas. Tá aí o exemplo do velho da van. A partir do momento que ele se sente ameaçado, ele vem na internet dizer que vai demitir 22 mil e vai pôr dinheiro no bolso.
22 mil pessoas, e sem remorso nenhum. Ele fala isso, sem remorso nenhum. Os caras falando das pessoas que vão morrer sem remorso nenhum, como números. É só um número, é assim que eles falam, é só estatística, é um número. Já morrem milhares de pessoas de fome, porque se preocupar com outras milhares de pessoas de doença, eles já não preocupam com as pessoas que morrem de fome. Por isso eles não vão preocupar com a doença também, porque eles estão bem tratados, bem alimentados, eles têm os recursos médicos que vão precisar. Então agora seria a oportunidade das pessoas lutarem, das pessoas mudarem o seu pensamento com relação à economia, para o fim dessa economia capitalista, para o início de uma nova economia, onde os recursos fossem realmente distribuídos, os recursos, os meios de produção, os meios de trabalho, e não o produto, não só o produto, não distribuir só o que é produzido, mas o meio da produção. E aí nós entramos no outro assunto que eu queria discutir com vocês, que já tem um tempo que eu queria fazer esse vídeo, que é a respeito da meritocracia. Há alguns dias atrás, o Merlin, para quem não conhece, tem um canal aí, Merlin das Trevas e Merlin II, você joga no YouTube aí, você acha esses canais, são muito bons. Se eu não esquecer, eu vou pôr os links aí também. O Merlin já tem bastante tempo que ele faz vídeo, e ele fez um vídeo falando de educação, falando de escola, de faculdade, de como tem que ser o aluno na faculdade, o professor. E ele foi muito criticado, porque ele levantou a bandeira da meritocracia na faculdade. E ele falando, porque se o cara não se esforçar, se o cara não buscar, ele não merece ter nota, ele não pode passar. Ele não pode passar adiante, se tornar um profissional. Ele tem que se esforçar e ter nota, e passar, e aprender a matéria. E isso é completamente lógico, isso aí é básico. E muita gente o criticou quando ele defendeu esse sistema aí. Olá, tivemos um probleminha técnico, acabou o espaço do celular, eu tive que gravar o restante agora, né? Nós vamos retomar aqui o nosso raciocínio. Como eu disse, o Merlin estava falando sobre meritocracia e as pessoas começaram a criticá-lo. Eu vi muitos comentários falando que ele estava falando uma coisa neoliberal, falando que ele era hipócrita, que nessa parte da educação ele estava defendendo argumentos liberais, neoliberais, capitalistas e essa baboseira toda, né? E o que eu quero dizer agora é uma coisa que talvez possa chocar vocês, mas eu sou completamente a favor da meritocracia. E você também deveria ser a favor da meritocracia. Todos nós. Porque a meritocracia não é coisa de capitalismo. A meritocracia não é coisa de liberalismo. Quando a gente critica a meritocracia, quando a gente critica o sistema capitalista, a gente critica o sistema do jeito que ele é, você vê muito direitista aí compartilhando, muita gente compartilhando que uma pessoa subiu, ascendeu na vida, uma pessoa melhorou, e aquela baboseira toda, que ela se esforçou. Eles gostam muito de colocar esses exemplos. A nossa crítica, a crítica verdadeira é que não existe meritocracia. Nós temos que querer a meritocracia. E a meritocracia só existe no sistema igualitário. A meritocracia só existe no sistema completamente igualitário, quando todas as pessoas têm acesso aos recursos, aos meios de produção, à tecnologia e a tudo que o ser humano já produziu e já criou. E qual regime é esse que todo mundo tem acesso a tudo? É o capitalismo? É o liberalismo? Ou seja, não existe meritocracia. Essa é a nossa crítica. Não existe meritocracia. E nós queremos que exista. Nós queremos que o sistema seja igualitário. No sistema capitalista atual, as pessoas que nascem ricas, por mais imbecis e incompetentes que elas sejam, elas vão morrer ricas. São poucas exceções. E assim também são os pobres. As pessoas que nascem pobres, por mais competentes e esforçadas que elas sejam, elas vão morrer pobres. São poucas exceções. Quando você aponta o cara que subiu, ele é a exceção. Para cada um que subiu, tem 10 mil que vai morrer pobre, que não vai subir. Então não existe meritocracia. Porém, a meritocracia seria o ideal. É muito boa. E quando Merlin defende a meritocracia dentro da escola, agora eu estou falando no contexto escolar. Porque no contexto de vida, ela não existe. No contexto financeiro, no contexto social. Agora, dentro da escola,
num aspecto pequeno, dentro de um ambiente pequeno, é possível existir a meritocracia sim, porque você consegue controlar ali dentro os recursos e a distribuição dos recursos. Dentro de um pequeno experimento ou de um grupo menor, no sistema um pouco mais fechado, você consegue dar a todos as mesmas condições. E ali dentro, sim, deve ser cobrada a meritocracia. O mundo ideal é o mundo meritocrático, sim. Mas antes de cobrar a meritocracia, você tem que dar condições. O ideal é que todos tivessem acesso aos recursos. E aí os melhores conseguissem produzir mais e usufruir mais do que eles produzissem. Tudo bem, desde que todo mundo tenha acesso. E aí entra a meritocracia, porque a meritocracia potencializa os melhores. Mas para isso, o ponto de partida tem que ser igual para todos. As condições iguais para todos. Isso nós defendemos. E com relação à escola, que o Merlin estava falando da faculdade, é óbvio que tem que ter meritocracia ali dentro. É óbvio que as pessoas que se esforçarem têm que ter notas melhores. O profissional do futuro ele tem que saber o que ele está estudando, ele tem que formar com conhecimento. Não adianta você dar o diploma para ele lá e pronto. Então não faz sentido ter faculdade. Nós não negamos que muitos que chegam lá têm condições difíceis de vida também. Muitos que chegam lá têm que pegar ônibus enquanto o filhinho de papai vai de carro. Tem essas diferenças do lado externo à faculdade. Dentro de sala de aula, o professor é o mesmo, o material é o mesmo. Geralmente as faculdades têm bibliotecas grandes, fornecem o material, fornecem as fontes. E hoje em dia, com tecnologia, não é tão difícil de conseguir. Na minha época, a gente tirava cópia lá de muitas apostilas, muitos livros. Hoje é muito mais fácil digitalmente. E por incrível que pareça, os que tinham condições de vida piores se saíam muito melhor na faculdade. Conseguiam passar nas matérias com mais facilidade, com notas maiores. Aqueles que tinham muitas condições estavam só em festa, em bebedeira, em farra, e não estavam nem aí. Conseguiam notas piores. E eram os que falavam mal dos professores, que reclamavam. Então é isso que eu queria falar. Meritocracia é possível em ambientes fechados e mais isolados, onde os meios iniciais são distribuídos para todos. As condições são distribuídas para todos. Enquanto que no sistema global, no sistema geral, não existe meritocracia. Não existe simplesmente porque nós vivemos num mundo capitalista cheio de desigualdades, completamente cheio de desigualdades. E isso me leva a pensar até naquele problema. Na verdade não é um problema, é uma coisa que muita gente da direita gosta de colocar, muito exemplo, aquela coisa do professor na sala de aula, né? Que fala que o professor na sala de aula começou a distribuir a nota igual para todo mundo, não importando quem estudava, no final todo mundo tirou 0. Se você não conhece essa história, pesquisa aí que você vai entender. Você vai passar um pouquinho de raiva, mas para esse vídeo talvez seja importante. O que eles fazem? Eles transferem a sala de aula como se fosse o mundo real. Eles transformam a sociedade como um todo mundo e colocam dentro de uma sala de aula. E aí vão falar de meritocracia. E aí os resultados que acontecem na sala de aula, eles vão colocar como se for no mundo acontecesse isso também. Sendo que não tem nada a ver, é totalmente diferente. O mundo da sala de aula. A partir do momento que você acha que o Merlin, cobrando meritocracia dentro da faculdade, está sendo capitalista, liberal, usando argumentos capitalistas liberais, você está aceitando que o que tem lá dentro da faculdade é a mesma coisa que acontece no mundo inteiro. E aí, esse problema aí do professor, os direitistas vão estar certos. Se você acha que lá na faculdade não pode ter meritocracia pelos mesmos argumentos que você acha que fora não pode ter, esse argumento dos direitistas vai encaixar nesse pensamento seu. Nós temos que entender que dentro da sala de aula, dentro de uma faculdade, o ambiente é totalmente diferente do ambiente global, da economia, da sociedade. E por isso está totalmente errado essa historinha do professor aí que distribui nota lá na sala de aula. Porque lá dentro da sala de aula, as pessoas têm os mesmos recursos, os meios de produção. Elas têm como estudar e trabalhar, fazer os trabalhos e as provas lá igualmente. Fora, não. Milhares de pessoas fora só têm a sua força de trabalho, pouco conhecimento, porque tem pouco estudo, péssimas condições de vida, sem acesso a água e alimento, péssimas condições de saúde.
tem que vender sua força de trabalho para sobreviver. Então, fora do mundo, o cara pode se esforçar igual um cachorro e ele ainda pode morrer de fome. Dentro da sala de aula, não. Se o cara se esforçar pra caramba e estudar, ele vai tirar nota boa. É totalmente diferente. Então, o Merlin cobrar meritocracia dentro de faculdade é coerente e é certo. Fora, não existe meritocracia. E o nosso objetivo é que exista. O mundo seria maravilhoso se existisse meritocracia. Nós saberíamos que todo mundo tem acesso a tudo e aqueles que produzissem mais viveriam melhor, porque mereceram. Se todo mundo tivesse acesso à saúde, educação, alimento e recursos, a meritocracia seria muito bem-vinda e necessária. Dentro do sistema igualitário, a meritocracia é bem-vinda e necessária. E é isso aí, galera. Talvez seja um pouco polêmico o que eu falei, talvez você não entendeu o que eu falei, de repente eu faço um outro vídeo explicando melhor, mas é isso aí. Até o próximo vídeo e falou!